Boa noite a todos, eu quero estar aqui me apresentando. Eu sou o candidato Carlos Januário para deputado federal, meu número é 1345, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu escolhi esse partido porque eu me identifico com a ideologia desse partido. E esse partido ele é de esquerda e as ideologias dele são de defender o social. Então, por isso que eu me sinto bem nesse partido e todos os nossos companheiros discutem como melhor aplicar para a sociedade a distribuição de renda, a distribuição das riquezas desse país. Então, em função disso, eu não concordo com muitas coisas que vêm acontecendo no nosso país, que é a questão da privatização. E, ultimamente, estão sendo privatizadas todas as nossas riquezas que nós temos nesse país. Em função disso, eu vejo as nossas riquezas sendo entregues aos grupos econômicos internacionais que só pensam em explorar toda a nossa riqueza, nossa gente, nosso povo, e sem ter a mínima dignidade, nenhum mínimo de respeito com o nosso povo. Por isso eu estou saindo candidato para defender o social, defender que nosso povo tenha dignidade, tenha orgulho de ser cidadão, porque a gente tem encontrado nessas campanhas, por onde a gente anda, várias pessoas, cidadãos, todas insatisfeitas. Porém, elas não estão entendendo por que essas coisas vêm acontecendo no nosso país. Ao meu ver, nós precisamos tomar atitude e fazer algo para poder recuperar a autoestima do nosso cidadão brasileiro. Porque a gente anda por todos os lados, a gente vê pessoas jogadas nas calçadas, pessoas sem rumo na vida, pessoas desmotivadas, pessoas sem autoestima, pessoas numa situação deplorante. E isso tem a ver com apenas 2 anos que esses partidos de direita tomaram o poder e vêm aplicando uma política errônea e produzindo esses frutos que defasam a nossa gente. E esse povo, o povo brasileiro, na minha concepção, é um povo maravilhoso, é um povo bom, é um povo que merece respeito. Porém, a gente tem que defender políticas que voltadas para defender a autoestima do nosso povo, gerar trabalho, gerar renda, distribuir nossas riquezas de forma justa e dar oportunidade para o nosso povo ter uma vida decente. Então, em função disso também, eu quero estar dizendo que nós estaremos dispostos para defender todos aqueles projetos que vierem de encontro com o bem-estar social. E serei contra todos os projetos que vier trazer malefício para a nossa população. E eu quero estar respondendo também, através dessa oportunidade, que muitos candidatos, muitos eleitores me perguntam, e essa pergunta é a que mais repetiu. Então eu quero estar respondendo essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: como que a gente identifica o bom candidato no meio desse monte de partido e desse monte de candidatos? Que a gente não tem como conhecer eles no dia a dia, a gente só vê na televisão, ou só de 4 em 4 anos, na época de campanha. Então eu gostaria de estar explicando do meu jeito, como que eu faço para separar o joio do trigo, os candidatos ruins dos bons. Então eu uso um método simples, mas que eu acho muito eficaz. Por quê? À medida que eu faço a minha avaliação, escolho meus candidatos, e todos os candidatos que eu voto, eu acompanho durante 4 anos as posturas deles e as atitudes que eles têm nos congressos, diante do momento de votação, para que lado que eles vão estar defendendo, se é o social ou se é os interesses dos grandes grupos econômicos. Então, assim, dessa forma,
eu tenho conseguido e considero que eu nunca perdi um voto, porque eu uso esse método simples. Então cada candidato ele tem que ter uma ligação ao partido. E quando o candidato tem ligação ao partido, ele tem um perfil, e o perfil dele é de acordo com o perfil do partido. E esses partidos de direita, eles são de tendência capitalista. Porém, o capitalismo no mundo inteiro, ele defende apenas lucros, infinitamente lucros, sem se importar com as consequências que eles podem causar à sociedade em cima dessa ideologia, uma ideologia política somente voltada para defender os interesses próprios e de grupos econômicos. Eles não se preocupam com as causas que vão vir massacrar o nosso povo. Então eu procuro avaliar os dois lados, candidatos e partido da direita e candidatos e partido da esquerda. E toda vez que os partidos da esquerda chegam ao poder, os candidatos de esquerda e seus partidos, eles promovem uma política mais justa que traga e acabam trazendo bastante benefício para a população. Quando esses partidos e candidatos saem do poder, ou diminui a sua força no Congresso, aí acontece de começar a inverter essas posições. As posições gera uma inversão de prioridades. Então, nós temos um exemplo prático, que é quando o Partido dos Trabalhadores, que é de esquerda, estava governando e tinha um certo grau, um certo nível de representante do próprio partido no poder, estava fazendo um trabalho excelente. À medida que o eleitor deixou de dar um pouco mais de atenção para esses detalhes, começou a voltar salteado, espalhado, votar numa pessoa para presidente e votar em um candidato de um partido inverso. Um partido socialista, ele tem condições de fazer um governo bom quando o povo vota nos seus partidos de ponta a ponta, de cima e baixo, tanto presidente, governadores e deputados estaduais e federais. Isso contribui para que o nosso governante eleito tenha mais condições de governar com mais facilidade e obter resultados melhores para o povo. Olha o que aconteceu ultimamente na época do impeachment que aconteceu no nosso poder político. Ele trouxe resultados danosos que está até hoje massacrando o nosso povo. Porém, no meu ponto de vista, meu jeito de ver, o nosso povo não estão entendendo de fato o que causou essa situação para cima do povo mais carente. O que aconteceu de fato é que tiraram de forma injusta uma pessoa que era candidata presidente Dilma, sem nenhum motivo, porque eles teriam que ter apresentado um motivo para poder fazer o impeachment dela. Porém, nenhuma teve apenas acusação, nenhuma conclusão de prova concreta. Então a gente pode perceber, fazer um comparativo do que aconteceu e do que vem acontecendo depois que a Dilma saiu. Que na verdade as coisas foi somente se agravando. E o que podemos fazer? Para nós corrigir essa falha que está acontecendo nos nossos poderes políticos, nós temos que fazer o seguinte: avaliar direitinho na hora de votar, escolher os nossos candidatos de partido de esquerda e votar em peso de ponta a ponta. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que o nosso partido volta de novo para o poder. Mas só que nós vamos precisar, para dar suporte para o Haddad conquistar e fazer um poder
voltado para o social e trazer bastante benefício para o nosso povo, nós temos que votar em peso no nosso partido para ter a maioria de representantes no Congresso. Porque esses representantes que vão dar sustentação em todos os projetos que o Haddad implantar daqui para frente, a partir do ano que vem. E eu gostaria de agradecer a todos e pedir novamente o voto para que eu possa ter a oportunidade de estar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do nosso país e do nosso povo. Porém, o nosso povo é um povo bom, é um povo trabalhador e que merece respeito. Só falta ter esse reconhecimento. Eu quero agradecer a todos. Meu nome é Carlos Januário, candidato a deputado federal, e o meu número é 1345. Quero agradecer a atenção de todos e vamos votar junto e unidos no dia 7 de outubro e rumo à vitória. Agradecemos a todos, que Deus abençoe a todos e vamos confiante votar com consciência. Meu muito obrigado, boa noite a todos.